E agora nós vamos falar sobre educação. Nós estamos vendo uma liberação parcial aqui no Brasil, mas ainda não retomada efetivamente das aulas. No estado de São Paulo, por exemplo, há a possibilidade agora de reforço escolar, apenas isso foi permitido. Em alguns estados também é uma retomada ainda parcial, com muito distanciamento. Outros tentaram avançar nessa reabertura, mas não tiveram muito sucesso. E o CDE está analisando os efeitos da suspensão das aulas, prevendo impactos que podem perdurar até o fim do século em todo o mundo, ressaltando que o Brasil foi dos países que ficaram mais tempo com as escolas fechadas. E nós vamos falar sobre essa situação toda com a Tayane Pereira, que é coordenadora de projetos do Todos pela Educação. Tayane, boa tarde. Boa tarde, Denise, para todos. Bom, Tayane, fica essa preocupação, não é? De um lado, a questão da pandemia, não é? Exames que são feitos nas crianças e que elas não apresentam sintomas, podem ser aí agentes de transmissão depois para familiares, para as pessoas que têm maiores problemas, só que fica uma preocupação muito grande com o ensino no país, com o quanto que as crianças estão perdendo em aprendizagem, as dificuldades depois de retomada, daí a preocupação até com o reforço escolar, né, com procedimentos a partir da reabertura de fato. Eu queria saber como é que você avalia essa situação. Bom, Denise, o relatório Education at a Glance, que é o relatório da OCDE, ele traz diversas informações, diversos indicadores sobre educação. Já é um relatório que a OCDE divulga correntemente todo ano. Nesse ano, com um foco especial na questão da pandemia, né? No sentido de que a pandemia, né, chegou e derrubou tudo aquilo que a gente conhecia, né, do que era o sistema educacional, de como eram as aulas. Então, uma primeira mensagem que eles trazem, que é importante dizer, que é a pandemia atrapalhou tudo, né, para todo mundo. Todas as escolas, independentemente do país, independentemente das condições financeiras, todos sofreram. Mas as consequências dessa pandemia foram mais sentidas pelos mais vulneráveis. Então, os países que tinham menos condições, e dentro desses países ainda aquelas escolas que estavam em zonas mais vulneráveis, ou os estudantes que tinham menos condições, que não tinham, por exemplo, acesso à internet, que não tinham acesso a outros materiais para conseguirem acompanhar as aulas, e também os sistemas que estavam menos preparados em termos de saber lidar já com as tecnologias, com as aulas remotas. Então, essa é uma primeira mensagem importante, assim, todo mundo sofreu muito com a pandemia. O Brasil, de fato, né, como você mencionou, possivelmente vai ser um dos países mais afetados. Então, o Brasil já tinha indicadores muito preocupantes em relação à aprendizagem, e isso possivelmente vai se acentuar ainda mais. Porque o que a OCDE levanta é que, a partir do momento em que as escolas ficaram fechadas, você tem uma queda nos níveis de aprendizagem desses alunos, e essa queda nos níveis de aprendizado, elas vão repercutir tanto na questão das habilidades que esses alunos vão adquirir e até mesmo no futuro, né? Então, por isso eles já estão projetando que a pandemia vai ter consequências para o restante do século, né? Porque isso vai afetar as habilidades que vão afetar a produtividade desses futuros trabalhadores. Então, realmente o cenário é muito preocupante. E você mesmo mencionou, né? O Brasil está há mais tempo com as escolas fechadas do que a maioria dos países, e numa situação sanitária na qual ainda é muito difícil se pensar efetivamente na retomada das aulas, por diversas questões. E o Brasil tem algumas dificuldades em particular, além de outros países. Eles falam, a OCDE até ressaltou isso, que são poucos professores jovens e salas muito cheias, né? Então é uma questão assim relacionada à pandemia também. Para você promover o isolamento, isso é muito difícil. E Tayane, a gente tem visto aí alguns planos, por exemplo, estaduais, de se tentar fazer uma avaliação por 2 anos consecutivos, claro que não no aluno que está naquela faixa de mudança de ciclo, que está na 5ª ou depois no 3º, já pensando em faculdade, mas nos outros anos, em se tentar conciliar, dar tempo para esse reforço. Você acha que tem condição de se repor o perdeu de ensino de fato? Porque uma
Uma parte da população tem acesso online, tem condições de acompanhar, tem familiares que podem acompanhar. Nós temos casos já registrados, inclusive, de pessoas que contrataram professores para reforço, também online, e tem outros casos que a família meio que abandona o aluno, que não tem condição de acompanhamento, que está trabalhando, que está focado, ou não tem acesso à internet, não é? Eu acho que, independentemente do que irá acontecer daqui para frente, uma das recomendações muito fortes do relatório é que os sistemas de ensino continuem se mobilizando para disponibilizar soluções de ensino remoto. Ou seja, ainda que eventualmente as aulas possam voltar, o gap que ficou, né, durante esse tempo de fechamento das escolas, durante o tempo em que os alunos não estavam presencialmente e tiveram que acompanhar remotamente, ele ainda vai ser grande. Então, a questão do reforço é essencial. E junto com essa questão do reforço, ela precisa vir acompanhada de avaliações. Então, é preciso que os sistemas de ensino comecem a estruturar, ainda que de forma remota, esse reforço, e ainda que de forma não totalmente presencial, quando for possível, que esse reforço ele seja feito por meio de uma avaliação diagnóstica. Então, quais foram as habilidades e os conhecimentos que os alunos adquiriram durante esse tempo de pandemia? Quais são os principais déficits que os alunos ficaram? Quais são as principais dificuldades? E aí, então, elaborar turmas de reforço vai ser crucial para que a gente tente recuperar de alguma forma esse tempo perdido. E essa é uma das recomendações muito fortes que a OCDE faz, que os países não deixem de seguir seguir incentivando as atividades de ensino remoto, ainda que a gente possa voltar presencialmente em algum momento. Eu acho que isso é, sobretudo, mais importante, né, como a gente já tinha mencionado, para aqueles que foram mais prejudicados. Então, aqueles alunos que eventualmente ficaram muito tempo sem aulas, aqueles alunos que não tiveram acesso às aulas remotas pela internet, que tiveram eventualmente só algum kit entregue, ou algum caderno, alguma coisa desse tipo, esses são os alunos que mais precisam. E acho que essa discussão, sim, ela dá para ser feita já nesse momento, né? A gente não pode afirmar que é possível voltar nesse momento, porque as condições são muito heterogêneas, né? Tem lugares do país onde a pandemia já está um pouco mais controlada, outros onde não estão, e acho que a preocupação primordial precisam ser as condições sanitárias nesse momento, de saúde, né, até tanto dos alunos, das suas famílias, dos profissionais, dos professores. Então, o que dá para ser feito nesse momento, acho que já começar a pensar e mobilizar para ações de reforço e recuperação que vão ser imprescindíveis para a gente tentar recuperar pelo menos um pouco daquilo que foi perdido. E a gente tem uma opinião muito dividida entre os pais, porque a gente vê que ao mesmo tempo que há uma ansiedade pelo retorno, e muitos criticam, inclusive, as condições de isolamento social, a quarentena que tivemos no Brasil, achando que houve exagero, mas quando se pesquisa se eles querem que os filhos voltem à escola, eles não querem. Né? Na verdade, querem, mas não nas condições, porque não tem muita segurança ainda, e a gente vê os professores com muito receio, esses do ensino público em geral, né? Com certeza, acho que tem várias pesquisas, né, que estão sendo feitas agora recentes, que estão trazendo exatamente isso, o receio dos pais em relação à volta às aulas. E aí isso é sobretudo complicado quando você pensa nas crianças menores, né, que precisam de uma atenção especial, precisam ter uma pessoa, um responsável para cuidar delas durante o dia. E essas mães, esses pais, esses responsáveis eventualmente já estão voltando ao trabalho, já que a gente está vendo que a abertura da economia ela já está acontecendo de uma forma mais flexível até do que a abertura das escolas. Então, acho que o poder público precisa pensar de forma integrada, essas ações precisam ser integradas, né? Não adianta eu reabrir a economia se eu não pensar o que eu vou fazer com as crianças que vão ficar ali desassistidas e que precisam estar com algum tipo de responsável. Então, precisa ser muito coordenado entre a economia, entre a educação, e acho que essa é a chave daqueles países que já fizeram a abertura, né? Foi de forma coordenada e prestando atenção em todos esses protocolos sanitários. Você mencionou aí, Denise, a questão da dificuldade em voltar.
uma das principais recomendações é exatamente o distanciamento entre as pessoas, né, entre os alunos, entre os professores, entre todo mundo que está na escola, e isso é sobretudo difícil no Brasil, né, porque o relatório da OCDE trouxe exatamente isso, a dificuldade de se fazer isso num país onde a média de alunos por sala, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, e também no ensino médio, ela é maior do que a média desses países da OCDE. Então, a gente tem escolas que são muito cheias, né, que tem muitos alunos para um professor só, e isso vai ser difícil equacionar. Então, é algo que os sistemas de ensino também precisam pensar. Como realizar esses rodízios quando for possível, como realizar essas ações de reforço, recuperação que vão ser desenvolvidas. Isso precisa entrar também na conta. A gente tem até a condição física da escola, além de superlotação, muitos alunos, em muitos casos não tem, falta água, não tem banheiro estruturado, não tem monitores, não tem espaço para as crianças ficarem também fora da aula. Quando se pensa em tomar lanche, as escolas podem não ter dinheiro para pôr os equipamentos, que a gente vê muitos exemplos aí de países que estão retornando com isolamento, com placas de acrílico para separar mais. É tudo muito difícil, né? O Brasil falta dinheiro até para garantir a qualidade de ensino, agora que pode melhorar um pouquinho com o Fundeb, mas a gente tem estruturalmente dificuldades imensas, não é? Sim, acho que o Brasil deu um passo muito importante, né, na aprovação do novo Fundeb, que vai garantir mais recursos para a educação, que vai ser um fundo permanente, então isso garante que a política pública tenha continuidade, mas ainda tem muitas etapas pela frente, né? Dentre elas, a própria lei de regulamentação do fundo, que está sendo discutida agora na Câmara dos Deputados, e ela precisa ser aprovada até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, isso já vai ajudar a questão, né, dos recursos para a educação, mas como você falou, isso ainda é insuficiente. Então, de nada adianta o país injetar recursos na economia sem pensar na educação. E essa também é uma das mensagens trazidas pela organização, pela OCDE. A estruturação dos sistemas de ensino, o investimento em educação, ele precisa ser uma das vias mais importantes para a gente sair dessa crise. Então, de nada vai adiantar os países investirem massivamente em saúde, é claro que isso é importante e necessário nesse momento, investirem massivamente só em economia, sem investir no retorno e numa melhoria dos sistemas educacionais, que é o que vai garantir com que os alunos voltem a ter condições de aprender, voltem a adquirir as habilidades importantes e voltem a ser adultos produtivos no futuro, né? E mais produtivos ainda, né? Então, é preciso que a gente retome. É lógico que essa retomada vai acontecer de um jeito diferente, mas é preciso retomar, e é preciso retomar pela educação, né? Precisa ser um dos pilares dessa retomada. Conversei com Tayane Pereira, que é coordenadora de projeto do Todos pela Educação. Tayane, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada a você.